Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo no início de 2022. Então, aproveitar para, em nome da Sim Consultoria e da Evolve Inovação, desejar para todos vocês que fazem parte aí do canal um excelente ano, com muitas vendas, muito sucesso, muita prosperidade, saúde, essas coisas todas que nós, humanos, merecemos, né? Então, fica aí a nossa primeira mensagem. Nós estamos dando sequência no material que está sendo produzido desde o ano passado, falando das 21 competências essenciais dos vendedores e dos representantes e das representantes comerciais, né? Quando a gente fala representantes, a gente está falando aí de todos os gêneros. Hoje eu trago que eu gosto bastante de falar sobre ele. Tenho dito lá atrás que não tem o mais importante, o menos importante, mas eu considero que este aqui é essencial, que é a capacidade de fechamento dentro de um prazo razoável, né? Vamos estar falando aí muito mais de venda consultiva do que venda transacional, que o fechamento é na hora, tira o pedido e tal, repõe o estoque do cliente, vai embora. As vendas consultivas, às vezes, levam muito mais tempo, mas tem uma jornada, né, e tal, de entender o problema e tal, para depois apresentar uma solução. Mas mesmo em vendas transacionais, às vezes os representantes podem demorar, e eu trago aqui um exemplo lá do século passado, acho que década de 90 e tal, que eu estou viajando com um representante para o segmento de moda, vamos chamar assim, né? Visitando um lojista, e o representante, quando entramos na cidade, ele falou, aqui nessa cidade tal, tem 2 caras que vale a pena visitar, eu vou te levar no maior, depois a gente vê se o pequeno também nos atende, e aí a gente termina a cidade, é uma cidade que não tem muitas possibilidades. Eu falei, tá legal, vamos junto e tal. Estava com ele, né, aquela coisa de estar ajudando o representante a alavancar as vendas. E então ele comentou, olha, esse cara eu tenho visitado, mas eu não consigo vender, já fazem, sei lá, não tenho de memória aqui, né, quanto tempo, mas eu acho que já fazia uns 3 anos que ele visitava o cara, a cada 15 dias, 20 dias, quando passava pela região, nunca tinha vendido nada. E então nós fomos, e tem algumas cidades e tal, e eu estou falando lá do passado, né, que não precisava marcar e tal, os representantes ficavam ali, ficavam ali na loja, e depois o dono chamava para o andar de cima, onde ele ficava lá, recebendo os representantes, conversando e tal. E então, quando chegou a nossa vez de sermos atendidos, nós tivemos um papo assim muito bacana, muito legal, sobre diferentes questões do mundo, né? Desde, sei lá, o que é que falamos, agricultura da região e tal, etc, etc, futebol, política, tempo, essas coisas de conversas sociais, assim, né? E aí, num determinado momento, quando eu vi que a visita estava indo para o final, eu perguntei para o dono da loja por que ele não comprava a nossa marca, sendo que ele já era visitado, então, há 3 anos, né? E que me parecia que a gente tinha condições de atendê-lo, mas que eu não tinha entendido ali na nossa conversa, não tinha elementos suficientes para saber por que a gente não conseguia vender. E aí ele me olhou assim com uma cara do tipo assim, mas que pergunta é essa altura aqui do campeonato, né? E ele parou, olhou para cima, pensou, né? E não, mas cadê o produto de vocês? Né? E aí então tinha a mala ali, o cara tirou os produtos, botou em cima da mesa, mostrou e tal, e o cara fez um pedido. Um pequeno, mas ele tinha lá, sei lá quantas lojas ele tinha, né? Pequeno, mas para o representante um pedido legal, né? E eu vi que ele saiu feliz de ter realizado uma venda, e eu tenho que dizer para vocês que o esforço para fazer a venda é desse tamanho, só perguntar para o cara por que ele não comprava, né? E eu saí de lá sem saber por que o cara não comprava, porque o cara comprou. Então ficou assim meio esquisito, né? E aí eu perguntei para ele, mas vem cá,
Por que tu acha que o cara não comprava, na tua opinião, até então, e hoje ele comprou? Ah, porque ele está num bom dia hoje, tu estava junto, então tu me ajudou e tal. Eu falei, não, mas deve ter mais alguma coisa, né? Não pode ser só isso, né? Porque então significa que toda vez que tiver que vender para esse cliente, eu vou ter que estar junto, aí estou ferrado, né? Aí vou ter que estar sempre na estrada contigo. E conversa vai, conversa vem e tal. Eu descobri que ele ofereceu a primeira vez o produto, ofereceu uma segunda vez o produto e não foi feita a compra, o cliente não gostou, vamos dizer assim, né? E ele, para não deixar de visitar, ele continuou visitando, porém já não oferecia mais. Levou para o lado do vamos manter o relacionamento, né? Conto essa historinha para dizer as armadilhas, né, que tem na vida da gente como vendedor, essa coisa da falta da efetividade no fechamento na hora certa e tal. Bom, alguns podem dizer, pô, mas que representante despreparado e tal, né? Era o momento, a situação e tal. O cara era um cara grande, o cliente um grande, o vendedor pequeno no sentido de mix de produto e tal. O cara se manteve. Então, era o contexto que ele tinha. Não vou nem entrar no mérito do quanto está certo ou está errado, eu estou contando essa história para dizer que existem essas armadilhas, né? E eu poderia contar aqui N outras versões desse tipo de coisa. E então eu vou pegar os dados desta competência, que é a competência de fechamento, a competência número 8, de equipes no mundo todo, e o quanto os top 10 das equipes, eles têm essa capacidade em 46 de 100. Não é uma capacidade assim altamente desenvolvida. E os 10 de menor desempenho, essa capacidade é de 9% em relação a 100%. É muito baixa, né? Quer dizer, os caras que não sabem fechar mesmo, né? E os caras que sabem fechar, fecham metade, né, do que poderiam fechar. Estão com a média em 46. Bom, esse é um tema extremamente amplo, né? Mas eu vou deixar aqui, então, 3 reflexões, aí cada um pensa. Primeiro, vai envolver outras competências, mas trazemos para cá. É o fato do vendedor escolher mal e, às vezes, ele fica tentando vender para quem não deve vender. E a capacidade de fechamento passa muito pela postura proativa, energia do vendedor para não ficar à mercê dos interesses e do timing, do tempo, né, e das desculpas do comprador em comprar. Então, as grandes organizações, assim, as organizações que têm uma performance e atuam mundialmente, elas definem o que elas chamariam de ciclo médio para fechamento de um pedido. Em média, da nossa organização, entre conhecer o cliente, fazer um fechamento, a gente leva 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Cada organização tem a sua média, né? Ah, mas varia de pedido para pedido. Varia de pedido para pedido, sim. Tem uns que fecham em 2 semanas, tem outros que fecham em 9 meses. A média justamente né, a média, né? O quanto esse balanço, quando traz para uma média simples, significa em tempo. Então, a organização vai ter o seu tempo, né? Dos 12.500 pedidos que a gente fechou no mês, que a gente fecha, a média deles é de 6 meses, ou 4 meses, ou 3 meses. Bom, se tu tem essa média, significa que esse é o teu norte, né? Para estar dentro do padrão do que a organização normalmente tem. Ah, mas a minha região tem diferença e tal. A matemática, ela leva para uma exatidão para tirar, muitas vezes, dos achismos e das justificativas que a gente encontra para si mesmo, para simplificar coisas que são complexas. Uma venda é sempre uma atividade complexa. Uma venda envolve sempre seres humanos e as suas complexidades.
né? A gente coloca carga no mercado, na situação financeira, na inflação, na pandemia, a gente arruma 300 explicações para uma coisa que é basicamente a relação entre a necessidade de alguém, a solução que tu tem para apresentar, que pode ser um produto ou um serviço, etc. E isso, se tu faz isso o tempo todo, e mais um monte de gente faz isso o tempo todo, tem uma média, né? Então, essa média deve servir como parâmetro. Bom, eu preciso, para um cliente novo, eu preciso levar 4 meses até concluir. Se eu concluir antes, melhor. Se eu passar disso, fugir da média, né? Essa falta de clareza com relação ao tempo necessário para ser efetivo no fechamento. Essa seria, assim, uma primeira dica, né? A segunda dica é não reconhecer os sinais quando não vai ter fechamento. E aí ficar naquela coisa de insistindo, daí o cliente não responde, aí tu manda um WhatsApp, depois na outra semana vai de novo, manda um WhatsApp, depois passa por lá, sei lá se ainda dá para passar hoje em dia com essa coisa de pandemia, né? Mas ficar em cima de alguém que não vai comprar de ti. Tu vai encontrar vendedores que dizem, eu não desisto do osso, enquanto eu não receber um não na minha cara, eu estou lá vendendo. E aí, se tu volta para a média, às vezes a empresa tem uma média de 4 meses, o cara está há 9 meses ou 3 anos, como o representante aquele do início do vídeo, e não consegue vender, e não vai vender, né? Então, tem que saber a hora de dizer tchau, e não vai ser feita a venda e tal, e seguir adiante, né? Também esse é um aspecto importante, tá? A habilidade de fechar vai muito da capacidade do vendedor em entender não as coisas que se costuma falar sobre o produto, a característica, o benefício, as vantagens, o que eu tenho de melhor que os outros. Essa é uma conversa que os vendedores utilizam bastante, ela é essencial, mas ela não é fundamental, né? Ela precisa ir além e entender o que na mentalidade e na necessidade do comprador faz sentido para que ocorra o fechamento. Muitas vezes não é o que o vendedor está falando, é uma outra coisa que está escondida. Então, existem até alguns métodos de vendas que trabalham em descobrir o que não está sendo dito, né? É o que está além do que está exposto sobre a mesa. Essa capacidade também de trabalhar esse aspecto, né, do motivo que pode, vamos tentar dar um exemplo, o cara não compra, ele já tem no estabelecimento dele produtos de outras marcas e tal, e ele já considera que o mix dos produtos está bem atendido e tal, então eu não vou botar outra marca aqui. Às vezes o cara não diz isso, né? Às vezes o comprador não diz, olha, pô, eu já tenho 3 marcas dispostas, tá? Isso me dá um custo de estoque, aí vem tu aí com uma 4ª marca querendo colocar na prateleira, não tem mais espaço para ti, tal, eu teria que tirar alguém. Essas são coisas que se tu não perguntar, se tu não for atrás, elas ficam implícitas e não são explicitadas pelos compradores, né? Assim como existem compradores que querem tirar alguém para te colocar, e aí tem o risco de, na verdade, ele está te usando para baixar preço dos demais. Todas essas armadilhas desse combate que é a interação complexa, né, entre o mundo dos vendedores e o mundo dos compradores. Então, gente, para finalizar, para não ficar também um vídeo muito extenso, a capacidade de fechamento, ela é tão essencial como a capacidade de um soldado em saber atirar e matar o inimigo, né? Fiz aqui uma comparação do mundo do mercado com o mundo da guerra, que tem lá as suas similaridades. A gente falou isso lá nos primeiros vídeos da academia, o quanto do mundo comercial tem a ver com essa coisa do batalhão, ir para o front, a equipe, atacar, estamos juntos, vamos lá, conquistar território. Essa linguagem está muito presente no mundo de vendas, então daí essa minha comparação, né? Se tu sabe atirar, dá um monte de tiro, mas não mata o inimigo, né? Tu não é eficiente. Então, é preferível ser mais sniper e acertar, pá, matou, pá, corta a cabeça, leva lá para a empresa, só está aqui a venda, quero a minha comissão, né? Se tu fica dando tiro e não mata ninguém, não tem o que receber, né? Então, a capacidade de fechamento, ela é essencial, fundamental, crítica
e muitas vezes é menosprezada pelos vendedores, que tenho que dizer para vocês, ó, tem uma estatística aí em relação a outros segmentos e tal. Vendas é uma das atividades que menos tem eficiência em acertar o tiro, né? Na faixa de 56% de vendedores que conseguem, e aqui está 46% a capacidade de fechamento. Só que a gente erra os tiros e a gente tende a não se importar, né? Então, raramente tu encontra um vendedor fazendo uma reflexão. Pô, mas por que que eu vou há 3 anos no cara, visito ele e não vendo, né? Qual é a razão? A gente tende a levar para uma simplificação e criar mecanismos que justificam uma coisa que muitas vezes não é a realidade, tá? Essa, então, é a reflexão para o início de 2022. Se tu é um vendedor que tem o salário fixo, o carro da empresa, telefone celular, notebook, FGTS, o nível de preocupação é até menor do que um representante que precisa botar a bala, né, e acertar, porque senão a bala foi fora e não veio a comissão, né? Então, o nível de efetividade de fechamento de um representante tem que ser altíssimo e precisa ser medido, e essa competência tem que ser trabalhada fortemente. E, normalmente, são coisas que a gente não faz que fazem com que a gente não feche. Não é as coisas que a gente faz, é as coisas que a gente não faz, como fazer uma pergunta certa, ou uma pergunta despretensiosa, como eu fiz para aquele lojista lá na década de 90. Escuta, mas por que tu não compra se o vendedor te visita aí a cada 15 dias, né? Completamente despretensioso, mas é uma pergunta que exige do outro lado uma atitude, uma postura e tal, né? Pode ser que o que a gente vivia nos anos 90 não vale em 2022, né? Algumas coisas mudaram em função de tecnologia e tal, não tem mais aquela coisa de ter que ficar esperando na recepção o comprador te atender, como era naquela época, né? Mas existem algumas coisas fundamentais no relacionamento humano que não mudam, né? E que não vão mudar porque o pessoal da tecnologia vai dizer para ti que está mudando, né? Então, a interação mesmo que por ferramentas virtuais, ela existe, e o diálogo e a comunicação e a troca de informações é fundamental para os bons fechamentos. Tá, pessoal? Espero ter contribuído, e a gente, então, ainda tem, não chegamos nos 10, são 21, né? Espero que vocês nos acompanhem aí, curtem, compartilham, comentam, fazem essas coisas aí do CCC, que é o que o algoritmo usa para identificar se o vídeo é interessante ou não, né? E que, então, de certa forma, a gente precisa que seja feito. Tá? Em breve a gente encaminha o 9º, se você não assistiu os anteriores, dá uma olhada, tem uns vídeos bem interessantes lá no início do canal, que falam sobre essa questão da guerra e do combate e da venda, né? Essa coisa está muito associada, então, por que que as empresas americanas se expandiram pelo mundo no pós-guerra e se tornaram enormes corporações bilionárias, multinacionais, vendendo na China, na Índia, no Paquistão, no Cazaquistão, na Turquia, na Argentina, no Paraguai, em todos os lugares, em todos os territórios. Como é que os caras conseguem fazer isso? É a força do dinheiro? É a capacidade de fechamento também, né? E isso tem a ver um pouco com a estratégia de penetrar no mercado e encontrar a forma certa de fazer isso e, principalmente, tirar o pedido, né? Então, tem essa associação entre vender e conquistar e acertar, né? É um pouco do que o vídeo de hoje tá trazendo aí, porque a gente está vendo projeção do PIB para 2022 fraquíssima, indícios de pandemia, que não sei como é que é uma pandemia perene, mas deve ter um nome para isso, né? A pandemia que em março de 2020 a gente achava que
ia passar. Estamos entrando em 2022, tem um novo vírus chegando aí, uma nova variante, tal, essas coisas todas. A gente olha para os réveillons aí nas praias, está lotado de gente, né? E os negros tudo sem máscara e tal. Então, como é que vai ser 2022 com um PIB baixo, com inflação de matéria-prima, com falta de produto e ainda precisando vender? Capacidade de fechamento tem que estar elevada, cabeça tem que estar centrada nos objetivos e seguindo em frente. Então tá, pessoal, um abraço para vocês, termino aqui a minha gravação e fica a dica: caprichem nos fechamentos, melhorem as suas competências em saber fechar na hora certa, dentro do prazo adequado, e em breve a gente vem aí com um novo vídeo. Tudo de bom, bom ano, e um abraço grande da Evolve Consultoria e da Sim Consultoria e dos curadores do Daniel e do Vladimir para vocês.